Olá, sétimo ano. Vamos continuar aqui no nosso capítulo 4, unidade 4, no nosso queridíssimo caderno 3, para fechar mais um período, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar no texto da página 182, ok? Verdadeiro ou falso. Aqui também é uma continuidade da aula passada, onde nós falamos de adjetivos longos e curtos, ok? Então, na página 182, vamos só falar por cima desse texto, tá? Aqui é um texto, pede para que a gente marque os adjetivos longos. Esse texto tem 18 linhas, certo? É bom numerar, que fica mais fácil da gente entender. Você numera o texto de 1 a 18, cada linha tem alguma coisa pra gente fazer. É um diálogo aqui comparando uns hotéis, tá? Comparando o hotel 1 com o hotel 2. Um é mais chique que o outro, tem mais estrelas que o outro, mais hóspedes ou menos limpeza, tá? Uma comparação de um com o outro. Então, vamos lá. Basicamente, o que vamos fazer nesse texto é só sublinhar ou marcar os adjetivos longos. Por exemplo, mais alto que, mais bonito que, mais chique, mais engraçado, mais caro, mais tranquilo, mais bonito e etc. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Começamos da linha 5. Você vai sublinhar o sharpener than. Barato do que? Ok? É uma comparação. Mais barato do que? Então, você vai circular o sharper than. Barato do que? Na linha 6, você vai circular o more beautiful than. Mais bonito que. Certo? Não esqueça de numerar que fica melhor. Na linha 9, você vai sublinhar o more relaxed than. Mais relaxante que. Na linha 11, você vai marcar o more comfortable than. Mais confortável que. Na linha 14, marca larger and nicer than. Maior e mais engraçado que. Na linha 16, você vai marcar more beautiful than. Mais bonito que. Vocês estão prestando atenção que é sempre uma comparação um com o outro, tá? E na penúltima linha, 17, você vai marcar as good as. Tão bom quanto. Tá? A gente vai frisar muito as e as, que é uma comparação. Por exemplo, eu sou tão alta quanto minha irmã. Tão quanto as, tão quanto as, minha irmã. Entendeu? É uma comparação igualando uma com a outra. Já que a gente já marcou o texto, vamos para um diálogo onde você vê duas meninas gêmeas, que aqui vamos frisar mais ainda nossas comparações, que diz assim o texto. É uma irmã praticamente apresentando a outra, tá? Vamos lá. Olá, eu sou Karen. Eu tenho uma irmã gêmea, Kia. Somos muito parecidas, não somos? Eu sou tão alta quanto Kia. Olha o nosso tão quanto. Tão alta quanto Kia. Eu sou tão magra quanto ela. Temos 13 anos. Mas ela é mais velha do que eu. É muito estranho. Nossos aniversários são no mesmo dia. Mas nós nascemos com 3 minutos de diferença. Então, ela não é tão jovem quanto eu. Olha o tão quanto de novo. Esse texto vai repetir muito o tão quanto, tá? Somos muito diferentes em relação à nossa personalidade. Ela é mais tímida do que eu. Eu sou e um pouco mais séria também. E sou mais relaxada e engraçada. Kia é tão trabalhadora quanto eu. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Gostamos de estudar e queremos ir à universidade no exterior. Eu acho que vou estudar arte. E Kia quer estudar química. Fazemos muitas coisas juntos, como sair com nossos amigos, assistir filmes, praticar esporte. Kia é tão esportiva quanto eu. Ela prefere ler livros, mas joga vôlei também. Joga comigo.
Quanto amo muito a minha irmã, tanto quanto ela a mim. Então, você viu que é sempre uma comparação, tão alta quanto eu, tão brincalhona quanto eu, tão sorridente quanto eu. É sempre o tão quanto, o as e o as, do jeito que tá nos slides aqui, ó. Comparação de qualidade. Olha aqui, ó. Comparativo, ok? O as e o as. Tão quanto. O adjetivo pode ser qualquer um. Por exemplo, ó, tão divertida quanto eu. Tão inteligente quanto eu. Tão grande quanto eu. Tão bonita quanto eu, tá? Se tiver uma negativa, pode ser também, ó. Ó, ela não é tão boa quanto nós. Ó, não tão quanto, certo? O de cima, ó. Ele não é tão alto quanto ela. He is as tall as she. Ele é tão alto quanto ela. Ó a frase. He is as tall as she. Ele é tão alto quanto ela. Então, a gente usou mais o as e o as, comparando a altura de um com o outro. Quando for na negativa, ele não é tão bom quanto nós, ó. He is not as good as we. Ele não é tão bom quanto nós, ó. O as, tão, quanto, as. Sempre comparando um com o outro, ok? Então, daí de antemão, a gente já vai fazer a tarefa aqui de baixo, ó. Que é alguma perguntinha, algumas perguntas sobre as gêmeas. Sobre o texto que a gente acabou de ver, né? Então, assim, são 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. A primeira é: quem é mais velha? Você vai ver quem é mais velha. Não esqueça que são gêmeas, mas uma nasceu 3 minutos antes da outra. Então, você vai pôr qual é a mais velha, tá? Na 2, quem é a mais tímida? Ela falou, né? Fulana é mais tímida que eu. Na 3, quem é mais engraçada? Uma é mais engraçada, a outra é mais retraída. A 4ª questão, quem é a mais trabalhosa, que dá mais trabalho? Pode ser as duas ou não. Na 5ª, quem é mais esportiva? Lá fala, fulano é mais esportiva que eu. Então, é só, né, seguir essa linha de raciocínio. Pode responder em português, tia? Sim, of course. Você escolhe em português ou em inglês, tá? Vamos lá, aqui embaixo tem assim algumas perguntinhas. São exatamente algumas. Você vai ler e vai marcar, certo? Vamos lá. O que significa as frases em negrito? Vamos lá. Eu sou tão alta quanto minha irmã. A primeira frase. Ó, eu sou tão alta quanto minha irmã. Aí você vai marcar. Aqui tá dizendo que são diferentes ou que são iguais? Tão alta quanto? Então, tá igual, né? Então, você vai marcar the same, iguais, o mesmo, certo? Ela é tão alta quanto a irmã, então, estão iguais. Aí, você faz um X no igual. A segunda pergunta, ó. Ela não é tão esportiva quanto eu. Se ela não é tão esportiva, já tá uma certa diferença, tá? Então, é diferente, você marca o xizinho, tá certo? Aqui embaixo tem umas explicações do as, que tá no livro. Usamos o as mais adjetivo, olha aqui, ó, as, adjetivo as, ok? Para dizer que duas pessoas, dois objetos ou dois lugares têm a mesma características. Observe, eu já dei o exemplo, no livro também tem. John é tão tímido quanto Danny. Então, é igual as, tão tímido quanto, ok? Outro exemplo aqui do livro. Vamos ver. Só tem um. Então, sempre as e as, tão quanto. Eu acho que deu para tirar a dúvida, né? Embaixo tem um aqui, ó. Catarine não é tão alta quanto Bill. Negativo. Mas ainda é comparando assim, ó. Ela não é tão alta quanto. Tem assim, ó. Catarina is not as tall as Bill. Ela não é tão alta quanto Bill. Certo? Daqui pulamos para 184.
um pouquinho de exercício, mais um pouquinho. Faremos a primeira e a segunda questão. Vamos lá, aqui, ó. Aqui no alto, o livro nos dá duas frases e a gente tem que juntar com a característica do a e do as, comparando, tá? Vamos comparar ou usar os adjetivos longos da aula passada. Por exemplo, são 5. Na primeira ele fala, Sue is 1,80 m. Kate is 1,80 m. Como vai ficar a frase comparando, já que elas têm a mesma altura? Igualdade vai ficar assim, ó. Sue is as tal as Kate. Sue é tão alta quanto Kate. Sue is as tal as Kate, ok? As, tão quanto. Aqui tá igualando. A segunda frase é, minha mãe tem 40 anos de idade. A segunda, meu pai tem 40 anos de idade. Como vai ficar? Ó? My mom is as old as my dad. Minha mãe é tão velha quanto meu pai. Eu não concordo com isso. 40 anos não é velho, tá? Mas no livro, fazer o quê? My mom is as old as my dad. Minha mãe é tão velha quanto meu pai. Terceira. Brasil is beautiful. Segunda. Nova Zelândia is beautiful. Vai ficar como? Brasil is as beautiful as Nova Zelândia. Brasil é tão bonito quanto Nova Zelândia. Quarta. Matemática is easy. Português is easy. Então fica math is as easy as português. Matemática é tão fácil quanto português. Será? A última questão aqui, ó, 5. Computers are expensive. Cell phone are expensive. A frase é, computador são caros, celulares, cell phones, são caros. Então, a frase fica, ó, computers are as expensive as cell phone. Computadores são tão caros quanto celulares, ok? Essa é bem interessante, bem fácil, né? É só usar o nosso as e o nosso as para igualar as duas frases. Aqui embaixo já pede para a gente fazer um pouquinho diferente, ó. Transforme as afirmativas em negativas. Como é que a gente vai fazer? Eu vou dar 2 exemplos para você tentar fazer o resto sozinho, ok? São 5 também. Na primeira tem assim, my best friend. Você vai usar o que está no parênteses. Tá old, tá hot, big, difficult e delicious. Esses são os parênteses. No primeiro, você vai fazer o seguinte, ó. I am not as old as my best friend. Best friend. Eu não sou tão velho quanto o meu amigo. Tá? Ele está negando, então ele não é tão velho quanto o amigo. Tá? Vai ficar I am not as old as my best friend. Eu não sou tão velho quanto o meu amigo. Eu vou para a segundo exemplo, ó. Tem my seat, Fernando de Noronha, hot. Vai ficar como? My seat is not as hot as Fernando de Noronha. Minha cidade não é tão quente quanto Fernando de Noronha. Deixa eu pegar outro exemplo. Lá de baixo, o 5º exemplo. Apples, bananas, delicious. Apples are not as delicious as bananas. Maçãs não são tão deliciosas quanto bananas, ok? 3 exemplos, façam o restinho, tá? É só juntar uma frase com a outra, comparando as, ok? Lembrando que o adjetivo sempre tá no meio, as num lado, as do outro, fazendo a comparação, tá? Agora, pularemos para a página 187, ok? Pularemos aqui para 187. Vamos fazer só a primeira questão do activity. Só a primeira questão, ok? Vamos lá. Tem algumas frases aqui nas caixas, como easy,
fácil, caro, confortável, pequeno e chato. A gente só vai completar as linhas, tá? Primeira questão na letra A fala assim, ó. Geralmente, gatos são menores que cachorros. Então, vou completar com smiler. Você vai pegar o nome small, que tem aí, vai colocar ER no final para ficar menores, tá? Só isso. Smiler. Pega o small, coloca ER no final, ok? Na letra B. Hotéis 5 estrelas são normalmente mais caros, ó, more expensive, mais caros que os 3 estrelas, ok? C. Eu acho que o Matrix 1 é mais chato do que... Desculpa, eu acho que o Matrix 2, Missão Impossível. Onde é que eu tirei Matrix? Esqueçam. Eu acho que o Missão Impossível 2 é more burny. More burny quer dizer mais chato que o Missão Impossível 1. Então, no Missão Impossível, você coloca more burny, que é mais chato, tá? Na D. A unidade 6 é mais fácil que a unidade 2. Então, você vai colocar easier. Lá no easier, você tem que trocar. Tira o Y e coloca I-E-R. Mais fácil, ok? Easier. E no último, que é a letra E, computadores são mais caros que garrafa d'água. Lógico, né? Então, como é que é mais caro? More expensive than. Mais caros que. More expensive than. Mais caros que, tá? A activity 1 feita. A segunda questão não precisa, porque é idêntica à primeira, tá? Aí você dá um pulinho pro homework lá no final da página. Homework. A gente só vai fazer a primeira questão do homework também, tá? São A, B, C, D, E. Então, são 5 questões que também nos fazem usar o comparativo, ó. O carro de José não é tão rápido. Ele quer mais rápido. Ele quer um mais rápido. O carro de José não é tão rápido. Ele quer um mais rápido. Então, como é que fica mais rápido? Fica faster, tá? É R no final. Você pega o rápido e coloca mais rápido, fica ER no final, tá? O verbo rápido, você acrescenta ER no final para ficar mais rápido, ok? Fica faster, tá? Na letra B. Meu trabalho não é muito interessante. Quero fazer algo mais interessante. Como é que a gente fala mais interessante? É more interesting. More interesting, tá? Mais interessante. Na letra C, o tempo não estava quente hoje. Ontem estava mais quente. Como é que escreve mais quente? Para ficar mais quente é warmer, tá? É W-A-R-M-E-R. Olha o R de novo no final, mais quente. Na letra D, as pessoas não são muito educadas hoje. No passado, elas eram mais educadas. Como é que a gente fala mais educadas? Fica more polite. More polite. Mais educadas. Na última, na letra E, esse sofá não é muito confortável. Aquele era mais confortável. Como é que fica? Fica more comfortable, tá? More comfortable, que é mais confortável, ok? A gente vai usar muito esses paradigmas nas nossas tarefas futuras e na nossa provinha. Então, na página seguinte é só o in short. Tem algumas tarefas, mas também não precisamos fazer essa página. Só o in short, que fala alguns comparativos as e dá alguns exemplos. E lembrem-se, me enviem as tarefas, porque na próxima aula já é a revisão, ok? Já é a nossa revisão na próxima aula, certo? Então, não esqueçam, estudem, façam as tarefas. Até a próxima aula. Bye!